E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai tratar sobre operadores de conexão que marcam relações de sentidos em textos argumentativos. Mas antes de a gente começar esse assunto, a gente vai refletir sobre algumas coisas. Vamos lá. Qual é a nossa principal intenção ao utilizarmos a escrita ou a fala? Ao utilizarmos a escrita ou a fala, a nossa intenção é de que nos expressamos. De acordo com a intenção do autor ou do falante, ele seleciona determinadas estruturas da língua para que o objetivo, ou seja, a intenção dele, seja alcançado. Entre essas determinadas estruturas da língua, encontramos palavras e expressões que amarram, ou seja, elas enlaçam as ideias expostas nos parágrafos, certo? Como se amarra ideias? Vamos lá então. É importante planejar o discurso e conhecer os elementos linguísticos que utilizamos para conectar e encadear os argumentos e as ideias dentro dos textos. Esses elementos são chamados de operadores argumentativos de conexão. Vamos lá então, atenção! Há duas formas de se encadear ideias, que é a justaposição e a conexão. Vamos lá. Encadeamento de ideias por justaposição. Não faz uso de elementos linguísticos para relacionar as ideias que são apenas colocadas lado a lado. O encadeamento de ideias por conexão precisa de elementos linguísticos que funcionem como conectivos, operando sentidos nas construções dos argumentos, tá? Essa é a justaposição e a conexão. Vamos ver um exemplo para a gente poder entender melhor. Vamos ao texto. O boné pode ser usado em sala de aula? Não atrapalha a aprendizagem. É um adereço? As meninas usam tiaras e laços, os meninos usam boné. O boné não pode ser proibido? Primeira pergunta. Qual a opinião defendida nesse texto? Vamos lá. A permissão do uso de boné em sala de aula. Vamos para a segunda pergunta. Quais são os argumentos usados para defender essa opinião? Nós temos que ele não interfere na aprendizagem, que ele é um adereço, que como a tiara das meninas, se não é proibido usar tiara, não pode ser proibido usar boné, tá? Esses são os argumentos apresentados. C. Algum elemento linguístico foi usado para encadear, ou seja, amarrar os argumentos? Não. Eles são colocados lado a lado, sem o auxílio de conectivos. São os pontos que unem esses argumentos. D. Podemos afirmar que os argumentos do texto são encadeados por justaposição ou conexão? Por justaposição, pois não há conectivos. Veja o mesmo texto com as ideias encadeadas por conexão. Vamos lá na primeira possibilidade. O boné pode ser usado em sala de aula, pois não atrapalha a aprendizagem, visto que é apenas um adereço. Se as meninas usam tiaras e laços, os meninos usam boné. Portanto, o boné não pode ser proibido. Vamos lá para a segunda possibilidade. O boné pode ser usado em sala de aula, porque não atrapalha a aprendizagem, visto que é um adereço. Assim como as meninas usam tiaras e laços, os meninos usam boné. Dessa forma, o boné não pode ser proibido. Então vamos dar destaque aí para essas palavrinhas que estão em vermelho e verde que aparecem para vocês. As palavras destacadas pois, visto que, apenas, se, portanto, porque, assim como e dessa forma, elas são os operadores de conexão. São chamadas de conectivos porque são responsáveis por articular as partes do texto, fazendo a ligação, ou seja, uma conexão entre as ideias e argumentos presentes nas frases, orações, períodos e parágrafos, conferindo a intenção desejada pelo autor. De forma simples, esses conectivos eles vão só ligar as ideias, para a gente não ficar com aquela ideia solta, como a gente percebeu lá no primeiro texto, tá? Então, essa por conexão, ela vai só dar esse sentido de ligação, de amarrar as ideias. Que tal entender melhor a partir do texto a seguir? Atenção! Em cada trecho colorido, há operadores de conexão. Sua tarefa é caçar, ou seja, localizar, pelo menos um operador de conexão, presente em cada trecho do texto, seguindo as pistas. Vamos para o texto. O perigo da intolerância religiosa. A tolerância religiosa no Brasil nunca foi pura e simplesmente uma medida imposta por decreto. É, antes disso, um aspecto cultural.
Por um lado, foi preciso incluir na Constituição um artigo resguardando a liberdade de culto e proteção contra a discriminação, porque tais garantias não seriam naturais. Por outro lado, a convivência entre credos distintos foi facilitada pela formação do povo. A miscigenação e a intimidade entre a Casa Grande e a senzala resultaram em mecanismos de acomodação, como o sincretismo, que uniu religiões aparentemente tão diferentes, quanto o catolicismo e o candomblé. Na Bahia, por exemplo, eles se misturam. No entanto, a tendência à convivência pacífica tem sido cada vez mais posta em xeque, e de uma forma que as autoridades não podem fazer vista grossa, tá? Então vamos lá, a gente vai analisar esse texto com algumas pistas e tentar identificar esses conectivos. Pista azul. Indica negação de afirmação sobre o fato de tolerância religiosa ser resultado de um decreto. Então, ali a pista é o texto de forma azul, onde tem a parte azul. Vamos ver onde tem essa indicação de negação. A gente localiza ela na palavra nunca, que indica uma negação, no conectivo de negação. Pista marrom. Ela indica prioridade de aspecto cultural em relação ao aspecto legal sobre tolerância religiosa. Então, ele vai indicar uma prioridade. Deve estar ali na parte marrom, que a gente encontra em antes disso. Pista verde. Ela aponta a causa da inclusão na Constituição do direito à liberdade de culto. Então, ela vai fazer uma inclusão, ela vai ser um conectivo de inclusão, que a gente encontra na palavra porquê. Vamos para as outras pistas. Nós temos a pista vermelha. Introduzem duas ideias que se opõem entre si. Necessidade de leis para resguardar a liberdade de culto e o sincretismo, facilitado pela formação do povo brasileiro, tá? Então essa pista é vermelha, que a gente encontra nesse conectivo por um lado. E por outro lado também. Pista preta. Estabelecem uma relação de comparação entre religiões distintas, que a gente localiza nas palavras tão diferente quanto, certo? Pista lilás. Elas apontam exemplos que sustentam o argumento da miscigenação. Então, elas vão dar exemplos e sustentar essa ideia, que a gente localiza, por exemplo. Pista amarela. Introduz informação que confronta a convivência pacífica entre as religiões diversas, tá? Então, ali na parte amarela, a gente vai encontrar esse termo, que é o no entanto. Pista rosa. Ele vai acrescentar um argumento decisivo sobre a discriminação do candomblé e de Umbanda como algo que se fortalecendo, que a gente encontra em cada vez mais, tá? Então vamos exercitar um pouco mais para a gente poder entender, ver, concretizar na nossa cabeça essa informação. Vamos para a questão 1. Diz assim: cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Tá? A fonte é da Nova Vida, revista Época. A pergunta é: as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações de sentido. A gente vai identificar no texto que conectivo, qual é o significado desse conectivo além disso, o que ele vai marcar. Na letra A diz que ele marca uma sequenciação de ideias, umas ideias em ordem, sequência. Letra B, inicia a oração que exprime ideia de contraste. Letra C, ela vai introduzir um argumento com ideia de generalização, de maneira geral. Letra D, ele exprime uma ideia de justificativa. Vocês conseguiram entender qual é? É a letra A, que vai marcar uma sequenciação de ideias, ou seja, uma ordem de ideias. Vamos sintetizar a aula de hoje para ver se vocês compreenderam de fato. Aprendemos hoje como é importante encadear as ideias, seja na fala ou na escrita. Dessa forma, será mais fácil atribuir um sentido para a intenção do falante ou autor. Para compreender bem o que são os operadores de conexão, é interessante observar essas ferramentas linguísticas na prática. Acompanhe a análise do caso abaixo. Nós vamos primeiro do lado esquerdo. Maria quer sair, mas vai chover.
A expressão mais na frase é considerada um operador argumentativo de oposição, pois liga a oração Maria quer sair e a oração vai chover. Neste caso, pelo uso do mas, fica entendido que Maria não poderá sair devido ao fato de chover. Note a diferença de sentido trocando o operador mas pelo pois. Maria quer sair, pois vai chover. Repare que o sentido da frase mudou completamente. Agora parece que Maria quer sair justamente porque irá chover. Tá? Então, nessa aula a gente estudou alguns exemplos de operadores de conexão, mas existem centenas fundamentais para a unidade textual, ou seja, para a coesão e coerência dos textos. Pesquise e aprenda mais. Então, na aula de hoje, o objetivo era de apresentar alguns conectivos para vocês que vão incrementar o texto de vocês, dar essa sustentabilidade, essa interpretação tranquila do texto de vocês. Para outras aulas e essa, é só acessar a plataforma Eduque. Até a próxima aula!